Neste vídeo eu quero fazer uma leitura preliminar e até um pouco selvagem de uma suposta estrutura mental, psíquica do Tenente Coronel Neto, daquele caso da PM Gisele que recentemente apareceu no apartamento. Depois de ler bastante sobre o caso, pesquisar, ver vídeos, eu cheguei numa hipótese prévia sobre a estrutura mental do Tenente Coronel. Trata-se de um narcisista perverso. E agora eu vou te mostrar como eu cheguei nessa hipótese, que eu dividi em duas perspectivas. A primeira eu chamei de o macho alfa provedor soberano e a segunda, o dono do gozo feminino. Vamos nessa comigo? Mas antes, quero te convidar, claro, para se inscrever aqui no canal, deixar a sua avaliação e comentários sobre qualquer coisa aqui pra gente discutir, tá bom? Me siga também nas outras redes sociais que tá tudo aí na descrição do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Léo, eu sou graduado e pós-graduado em Psicologia e Direito e trabalho, além de psicólogo e psicanalista, como psicólogo, perito judicial ou assistente técnico. Mais informações sobre o meu trabalho aqui na descrição. Então a primeira perspectiva é o macho alfa provedor soberano. De onde eu tirei isso? Começando ali pelos adjetivos que o próprio Tenente Coronel se deu numa mensagem com a Gisele. Sou mais que um príncipe, sou rei, religioso, honesto, trabalhador, inteligente, saudável, bonito, gostoso, carinhoso, romântico, provedor, soberano. Interessante que tão perfeito assim, mas por outro lado, como ele mesmo disse, rói as unhas e não tem unha. Eu roo unha, nem unha eu tenho. Precisa andar com um remedinho de pressão no bolso, porque a hora que ele estressa ele precisa de um remédio. Porque quando eu fico muito, vamos dizer assim, estressado por algum motivo, nervoso, daí sobe minha pressão e eu tenho que tomar um captopril. Um outro ponto que também me chamou a atenção nesse tópico do macho alfa, provedor soberano, é com relação ao poder. Porque parece que o Sr. Geraldo, o tenente-coronel, só reconhece e respeita o poder que é superior ao dele, ou o poder que ele mesmo usava para intimidar subalternos, mulheres. O que me fez observar isso? Primeiro ali, quando ele chamou os policiais e também chamou um amigo desembargador, ali para a cena do crime mesmo. E aí, em certo momento, um dos soldados está falando para o tenente-coronel só vestir uma roupa e ir para a delegacia logo. E o desembargador até intervém falando, não, é isso mesmo. Só que aí o tenente-coronel vira pro soldado e fala assim, rapaz, respeito, você tá falando com o desembargador, é excelência. E começa a chamar o desembargador de excelência naquele meio ali. E não que ele chama o desembargador de excelência porque tem uma deferência, um respeito por ele. Mas é para mostrar que no nível ali do narcisismo, olha só como eu tenho amigos importantes. Para ser mais preciso ainda, observe, busque vídeos aí dele dando depoimento, seja pro delegado ou na audiência de custódia, como ele tá humilde, parecendo uma criança que foi pega fazendo algo errado. Veja bem como é a relação dele com o poder. Eu estava me sentindo constrangido com a quantidade de repórteres e pessoal na imprensa na frente da delegacia, da corregedoria. Outro ponto dentro dessa perspectiva do macho alto provedor soberano é com relação à onipotência do desmentido. Vou te explicar. Desmentido eu tirei da questão da perversão. Quais são os fatos com relação a esse ponto aqui? Os aparentes erros que o tenente-coronel cometeu para acobertar, teoricamente aqui, né, aparentemente, crime. Porque ele fala em determinado momento que estava tomando banho quando ouviu o tiro, aí ele sai do banho desesperado e encontra lá a mulher dele, que teoricamente foi dessa para melhor, sozinha, por ela mesma. Só que nos vídeos e depois as pessoas que foram ali observaram que ele não estava molhado e não tinha coisa molhada no chão, pegada, sabe? Quando você sai do banheiro rápido e vai ficar tudo molhado o chão. Não tinha nada disso. E aí a gente pode se perguntar, caramba, como esse ser tão perfeito, soberano, superior, macho alfa, comete um aparente erro tão bobo assim? Mas não é assim. Se a minha hipótese está correta, esse narcisista perverso acha que a palavra dele é lei e que as pessoas vão acreditar sem questionar é porque é ele que está falando, como se a própria mentira dele conseguisse transformar a realidade. Veja a onipotência do narcisista perverso. E isso já leva a gente para a segunda perspectiva que eu chamei de o dono do gozo feminino. O advogado contratado pela família da Gisele, ele desenterrou vários registros policiais e decisões judiciais que tratam de episódios de ameaça contra ex-companheiras do tenente-coronel e também de denúncias de assédio e perseguição do coronel contra policiais militares mulheres subordinadas a ele. E aí me chamou muita atenção como muitas vezes ali no calor do momento ele não parava de repetir que ele paga as contas da casa, ele paga as contas da Gisele. Pra que ele ficava repetindo esse negócio? Me questionei. A primeira vez pode dar a impressão de que ele tá falando, nossa, como eu sou generoso, olha só, eu pagava tudo, mas não é isso. Se a hipótese de narcisismo perverso tá certa,
O que ele estava deixando claro é, olha só, ela é a minha propriedade. Eu sou o dono dela e por isso ela deveria estar submissa a mim como uma fêmea beta que ela é. Os próprios vizinhos, além de reclamar que ele nem respondia os cumprimentos do dia a dia, oi, bom dia, boa tarde, ele não respondia os vizinhos. Também afirmaram que nunca viu a Gisele circulando sozinha pelo condomínio sem estar acompanhada dele. Ou seja, com o dono dela. A possível perspectiva dele sobre ela, né? E agora o ponto mais nas entrelinhas que eu acho que eu consegui captar deste caso aqui, que é com relação a uma aparente misoginia do tenente-coronel como defesa à ameaça insuportável do gozo feminino. Caraca, você tá falando grego, vai explicar? Claro que vou. Mas primeiro eu quero ler as falas do tenente-coronel e também há uma fala da Gisele que caracteriza exatamente isso aqui que eu chamei disso. Olha só o que o tenente-coronel Leite Rosa disse. Lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, e não na rua, caçando assunto. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. Outra, foto sozinha é a sem autorizando outros machos chegar junto. Isso ele mandando mensagem pra ela, como tá espalhado aí na mídia toda. E essa fala dela aqui é especial demais. Uma fala dela pra ele também na mensagem. Toda hora jogando piada, me chamando de burra, mandando arrumar um soldado. Dentro dos canais de um francês maluco chamado Jacques Lacan, ele fez uma pequena diferença entre gozo fálico e gozo feminino. Preciso explicar isso tecnicamente? Não. Eu só quero que você entenda a diferença da localização do tenente-coronel e da Gisele nesses gozos. Primeiro, o gozo fálico, que é, na verdade, um simbolismo que remete à medida, à lei, ao limite, ao controle. Já te sou um pouco militar isso? E é esse símbolo que pode ser nomeado, contado, localizado. Ele é certo. Que é justamente a lógica do Leite Rosa. Leite Rosa, se você não entendeu, é sobrenome do tenente-coronel, né? Porque pra ele, dentro dos depoimentos que ele deu, parece que tudo tem um preço, tudo é certo, tudo tem uma etiqueta certinha. Quando ele diz que, por exemplo, que se ele paga as contas dela, então ele deve possuir, deve ser dele, o gozo da parceira. Ele claramente diz, eu sou provedor, faço isso e você tem que me respeitar e me dar ele é claro sobre isso. Ou seja, ele tenta colonizar o desejo não fálico, feminino dela, com dinheiro e com autoridade. Já o gozo feminino é aquele oposto. Sem fronteira, sem fim, incalculável, sem controle, indomável. Não se submete a essa lei e a essa ordem fálica. Existe uma parte que sempre escapa da lei, do discurso, dessa prisão. E isso é aterrorizante para um homem que tem essa estrutura perversa narcisista. Porque ele não vai conseguir controlar, não vai conseguir medir, nem vai conseguir entender. E diante desse gozo feminino, esse homem perverso e narcisista precisa fazer alguma coisa, porque senão ele desespera, fica louco. Como, por exemplo, dizer que rua é lugar de mulher caçando macho. Como dizer que foto sozinha é uma autorização para os machos chegarem juntos. Ou dizer para ela ir procurar um soldado e não um tenente-coronel. Como se ele dissesse, se você quer desejar algo que não seja eu, que esse algo seja pelo menos alguma coisa que eu entenda. Por exemplo, um soldado, sexo com outro homem. Porque aí dessa forma eu vou poder recuperar um controle simbólico sobre isso, esses desejos seu, esse gozo seu que eu não compreendo. E aí eu vou poder te botar um nomezinho, te rotular, vagabunda. E quando eu te rotulo, eu recupero o controle. E tudo fica mais tranquilo. É claro que o caso ainda está se desenrolando no momento que eu gravo esse vídeo, o processo está só começando, então não estou fazendo acusação de nada, que eu estou só analisando as falas e os fatos que apareceram até agora. Talvez no final o tenente-coronel saia inocente, sei lá, tudo pode acontecer. Mas eu quis trazer essa perspectiva aqui dentro da psicanálise, dentro também de uma avaliação prévia selvagem de uma hipótese de perícia psicológica acerca da estrutura mental do tenente-coronel. Quero saber se você concorda ou discorda e por quê aqui nos comentários. Vamos continuar essa discussão aqui. E tem outro vídeo aí na tela tão interessante quanto, que eu tenho certeza que depois de comentar aqui, você vai gostar muito de assistir. Te espero lá.